Olá pessoal, minhas amigas, meus amigos, meus alunos, meus colegas, boa tarde ou boa noite ou bom dia, não sei. Eu pensei em fazer, nós estamos pensando um grupo assim de amigos e de colegas que fazemos pesquisa em várias áreas do planeta e em várias disciplinas, fazer assim, um trabalho de prolongamento com podcasts e com vídeo. E eu, no meu caso, seria então um prolongamento de outras formas de comunicação, quer dizer, a aula é uma forma de comunicação, o seminário, a conferência, a live, né? Agora está assim, e artigos, livros e, no meu caso, eu acrescento então o meu blog e um microempreendimento que eu estou dirigindo, que às vezes funciona, às vezes não funciona, com o nome de Panguila, que é um nome que vem da minha infância e da adolescência, que me marcou muito, inclusive utilizei como nome de guerra num certo momento. Mas enfim, juntando tudo isso. Ora, eu pensei em fazer um canal, outros colegas estão avançando já nessa direção, fazer um canal no YouTube e para intervenções da ordem de 15 minutos, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. E é claro que no meu caso, cada um vai na sua área de disciplina preferida ou na sua área de pesquisa que tem em andamento, projeto em andamento. Meu projeto em andamento está na segunda fase, é sobre o Atlântico Sul, portanto analisa os dois lados, de um lado a África do Sul, Angola, do outro lado a Argentina e Brasil. Já saíram 2 volumes desse trabalho, além de alguns artigos. Estes 2 volumes, realmente, um é a primeira edição, outro é a segunda atualizada com questões da pandemia sobre as economias da área, e o título é mesmo esse, quer dizer, são as economias e o poder no Atlântico Sul. Eu acho que mostrando assim, vem o título ao contrário, tomara que não. Mas enfim, para a gente abordar que a nossa região transoceânica, sem dúvida alguma que a gente tem que falar do resto do mundo. E eu vou abrir essa sequência de vídeos falando precisamente aqui de um problema geral que comanda nesse momento as atenções mundiais em termos de segurança política e de segurança econômica. Ora, trata-se, como todos estão vendo, da questão russo-ucraniana, que uns dizem que é russo-ucraniana, outros dizem que é russo-ocidental. Não se sabe muito bem como é que se vai definir. A Ucrânia é o ponto de discórdia. Isso tem acontecido o tempo todo. Na Segunda Guerra Mundial, num certo momento eram os Sudetas na antiga Checoslováquia, depois era a cidade de Danzig, enfim, diversos pretextos para definir áreas de influência, tentar obtê-las politicamente ou militarmente. A gente não sabe se nesse momento o que está prevalecendo. O que há é que há uma concentração de tropa, tanto do lado russo, sobretudo do lado russo, em relação à fronteira da Ucrânia, como já da OTAN. E isto levanta 2 problemas que realmente parece que tudo aponta para um reforço de posições militares com ameaça, com possibilidade de choque frontal armado, mas para negociar a posição de força. Ora, portanto, as tropas norte-americanas, algumas tropas norte-americanas da OTAN foram deslocadas da Alemanha para a Roménia, as tropas norte-americanas na Alemanha reforçadas e reforço de tropas americanas na Polônia. Os países do Báltico também muito empenhados no abastecimento de material de guerra à Ucrânia. E essa é uma notícia importante do dia, que é dada pelo Wall Street Journal, diz que é uma ponte aérea, sobretudo conduzida pelos Estados Unidos, mas com apoio já de aviões dos países do Báltico. São países com governos que desconfiam muito da vizinha Rússia, e tudo isto vem da história, tudo isto vem de há muito tempo. Não vamos à história, a maior parte dos colegas conhece essa história, esse choque entre o velho Império Russo e a Europa Ocidental. Isso vem desde há muito tempo. E o que é curioso é que um político alemão dizia, a propósito das 2 guerras mundiais, um político alemão agora falecido, o ex-chanceler Schmidt, dizia que nesses confrontos a Rússia ficou sempre do lado do Ocidente, foi a Alemanha que não ficou contra os outros ocidentais. Mas neste momento as coisas parecem um pouco diferentes, porque a Rússia esteve muito enfraquecida, a OTAN aproveitou para se reforçar muito. Aliás, países da Europa de Leste pressionaram a própria OTAN, porque tinham más recordações da sua ligação com a antiga União Soviética e pretendiam aí ter um escudo. Ora, o problema é que realmente nesse aspecto Putin tem razão, quer dizer, a segurança de um país não pode implicar a insegurança de outro. E a expansão contínua da NATO, da OTAN, não é muito aceitável, nem é muito prudente por parte da Rússia, e não é necessária ainda por cima.
com o tipo de equipamento que há hoje, de equipamento militar decisivo, não é necessário. Portanto, a OTAN já está nos estados do Báltico, está na Polônia, quer dizer, se aproxima e se inclui a Ucrânia, passa realmente a ser uma ameaça. Aí Emmanuel Macron, numa entrevista que ele deu ontem ao jornal du Dimanche, ele declarou que vai falar com Putin, está falando já neste momento, se é que já não acabou a conversa, se deslocou hoje a Moscou, amanhã vai estar em Kiev, e ele tenta encontrar um ponto de entendimento para promover uma desescalada. Ele disse que para a Rússia, realmente, o problema não é a Ucrânia, o problema são as percepções e as definições, tanto da NATO quanto da União Europeia. Bom, dito isso, ele está coordenado com a Alemanha, que tem uma posição parecida, e está com os Estados Unidos, que parece que não tem, pelo menos publicamente não tem. Diz que a Rússia tem um cenário de guerra, com tropas colocadas junto à fronteira, 130 mil homens, e é claro que isso é uma presença também ameaçadora. Então, neste momento, as coisas avançam um pouco em grande expectativa em torno dessa diligência francesa. E se a diligência francesa funcionar, tudo leva a crer que a Rússia vai passar a respeitar a Ucrânia na sua integralidade territorial, deixando de apoiar os separatistas do Donbass, fica com a Crimeia, mas a Ucrânia não entra para a OTAN. E nem tem necessidade disso, provavelmente vai aproximar-se com acordos em bilaterais com a União Europeia, e essa é a concessão do Ocidente. Agora, em contrapartida, todas essas tropas novas que foram colocadas pelos americanos e até pelos franceses na Romênia vão ficar lá, ou seja, que o dispositivo por trás da Ucrânia, o dispositivo da OTAN, se reforça e se mantém a mesma presença, se não uma presença mais forte, nos estados do Báltico. Aí é uma solução intermédia, depois vão aparecer outras. Agora, há uma situação que é a situação do Nord Stream 2, aquele conjunto de oleodutos e gasodutos que trazem o gás da Rússia para a Europa Central, sobretudo para a Alemanha, ou através da Alemanha. Bom, logicamente que se a Rússia fecha a torneira, esses países vão ter problemas de abastecimento, é 40% do abastecimento. Mas o fato a pergunta é se a Rússia pode fazer isso, sem ter grandes prejuízos, porque até mesmo que esteja diversificando os seus parceiros, no caso da China, aqueles 40% para a Europa, logicamente que se não vende, é crise mesmo, ainda que a Rússia tenha boas reservas em moeda convertível, mas essas reservas sofrem uma erosão imediata, se não são renovadas constantemente. Então há aqui dois aspectos, os americanos estão até tentando tirar um pouco a Europa Central dessa dependência, tiveram já uma conversa com os estados do Golfo, estados do Golfo Árabo-Pérsico, e depois a hipótese, que é uma hipótese que já se falou muito, é que o setor ocidental, a Península Ibérica, o setor ocidental da União Europeia não depende desse gasoduto e desse oleoduto, recebe através da Argélia. Tratar-se-ia, portanto, de reforçar isso, se fosse possível, uma hipótese de trabalho, de reforçarem o dispositivo em relação à Península Ibérica e da Península Ibérica difundir para dentro do conjunto europeu, o que agradaria muito aos ibéricos e agradaria muito à Argélia. Agora, isso implicaria obras de infraestrutura que não sei quanto tempo demorariam, porque realmente as infraestruturas, tanto de estocagem quanto de transporte, combustível, em Portugal e na Espanha são muito reduzidas para as necessidades europeias. A portuguesa, então, é mínima, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que hoje a Ucrânia diz que a Rússia fez um ciberataque gigantesco contra o sistema de comunicação de internet na Ucrânia. E um aviso que os hackers deixaram em vários sites do governo ucraniano, dizem que tudo que era computador foi apagado e não é recuperável. É claro que o governo ucraniano, ao acusar a Rússia, o ataque foi no domingo, ao acusar a Rússia, diz que tem provas, mas, por outro lado, diz que o ataque não foi assim tão demolidor, provavelmente para dar garantias à população de que as coisas estão funcionando. Vamos ver se estão funcionando, porque a gente viu exemplos no Brasil em que um ataque hacker às instituições de saúde criam problemas até hoje na emissão, por exemplo, de certificados de vacina. E se as coisas vão muito longe ao sistema, por exemplo, sistema de impostos, sistema de comunicação entre ministérios, sistema de segurança, se isso atingiu a Ucrânia nesse ponto, é um grande enfraquecimento. Ora, a Microsoft está com tendência para dizer sim, houve esse enfraquecimento do dispositivo ucraniano com esse ciberataque, que toda a gente acredita que tenha vindo da Rússia, e enfim, veremos isso. Assim está um clima, esse é o clima que está, quer dizer, é um clima de muita ameaça,
onde todo mundo está como se estivesse numa partida de pôquer e muitos querendo pagar para ver e outros ainda escondendo o jogo, querendo multiplicar as ações para ir ganhando tempo. Não sei se estão ganhando tempo, se estão perdendo tempo. Muita coisa vai depender desta dirigência em andamento por parte do presidente da França. Ora, o presidente da França procura aqui também tirar dividendos eleitorais. Ele tem eleições no mês de abril. E em 2017, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, recebeu no Kremlin. Muita gente pensa que Vladimir Putin é de esquerda, não é. Vladimir Putin é um nacionalista de direita, que gosta muito dessas forças populistas. Por exemplo, o primeiro-ministro da Hungria, que ele recebeu há pouco tempo, a extrema-direita francesa. E nesse quadro, é curioso porque no Brasil muita gente se interroga e fica até assim, meio perplexa por que Bolsonaro vai, no meio dessa crise, no meio deste mês, se a viagem não for anulada, vai a Moscou falar com o Putin. Ora, não há assim, digamos, grande oposição entre ambos, quer dizer, em termos de família política, a linguagem é mais ou menos a mesma. Agora, o que acontece, inclusive com tendências autoritárias, é mais ou menos isso. Agora, o que acontece é que a Rússia tem interesse no mercado Brasil, e o Brasil tem interesse no mercado da Rússia. E os dois países estão precisando justamente de mercado para resolverem problemas de impasse econômico. Não é só crise, não é só problemas de desemprego, não é só problemas de desigualdades que há nos dois países, muito semelhantes, mas é mesmo questão de desbloquear, de construir um novo modelo. E é claro que se os BRICS servem para alguma coisa, tem servido para pouco, é para isso. E Paulo Guedes tem essa visão, quer dizer, que os mercados da China e da Rússia são importantes para o Brasil. Aliás, no caso concreto do mercado chinês, o Brasil depende muito do consumo chinês. Há diversos produtos do Brasil cuja exportação cai se a China parar de comprar. Então, esse é o quadro, quer dizer, as coisas em política se passam assim, e tem muita gente que antigamente apoiava a União Soviética e depois hoje está apoiando a Rússia, não sei se dão conta que estavam apoiando um regime comunista e agora estão apoiando um regime capitalista que não tem nada a ver com aquelas coisas do passado e que faz as alianças que acha necessárias, independentemente do conteúdo que possa ter o aliado. Bom, ficamos assim para já por isso. Esta é uma daquelas situações de política internacional que é navegação de cabotagem, como diria o Jorge Amado, é para acompanhar a vista de costa. E vamos só referir aqui rapidamente uma situação africana que continua se complicando, que é da Guiné-Bissau, um país de língua portuguesa, membro da CPLP. Na passada semana, um grupo civil muito bem armado atacou o Palácio Presidencial, quase que matou o conjunto do governo que estava reunido em Conselho de Ministros. As Forças Armadas intervieram e isso caiu, não se sabe bem quem é que estava por trás, e agora também não se sabe quem é que está por trás, porque um outro grupo, ou o mesmo, civil, muito bem armado, atacou uma rádio próxima do PAIGC, que é um partido de oposição ao governo. Ora, as preocupações que há no Senegal, que é o país mais democrático da região, são grandes, porque o Senegal tem problemas com o golpe de Estado que houve no Mali, junto à fronteira, outra fronteira que é da Guiné-Conakry, também golpe de Estado, e agora uma Guiné-Bissau que está completamente exposta a ataques de pequenos grupos a áreas importantes na capital. E ninguém sabe muito bem de onde é que isso sai, se é um grupo só, se são vários. O fato é que todos os cenários são possíveis, segundo se diz no Senegal. Tanto podem ser realmente rebeldes da Casamance, que é um grupo político que pretende a independência do sul, da província sul do Senegal, que às vezes fogem para a Guiné-Bissau quando são atacados pelo exército senegalês. Pode ser alguns desses funcionaram como mercenários. Podem ser jihadistas, já uma vez tentaram entrar na Guiné-Bissau, e podem ser narcotraficantes, já que a Guiné-Bissau, em determinado momento, correu o risco de ser um narcoestado ligado ao cartel de Medellín. Eu concluiria só com os dados dos mercados. Então, o petróleo, vamos só falar sem os cents, só nos dólares. O petróleo, há pouco em Londres, estava com uma cotação de 92 para o barril, o petróleo Brent, e se abria uma hipótese para as transações em Nova York do petróleo WTI ficar em 91, e o euro com cotação de 1,14.